Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o terceiro domingo do tempo comum, também chamado o domingo da Palavra de Deus. E no Evangelho, da missa que vamos escutar, ou que já escutámos, vemos Jesus que vai à sinagoga de Nazaré. Tantas vezes tinha ido Jesus com Nossa Senhora e São José à sinagoga onde ouvia a Palavra de Deus. Jesus pertencia, como é lógico, a uma família piedosa. Nossa Senhora e São José davam-lhe o exemplo de pessoas que rezavam. E Jesus, como homem, ia aprendendo com eles, ia sempre à sinagoga ao sábado para rezar, para ouvir a Palavra de Deus. Até que um dia, é esse o momento que registra São Lucas no Evangelho da missa de hoje, é Jesus o escolhido para fazer a leitura do texto sagrado. Podia ser uma pessoa que lá estivesse, o encarregado da sinagoga podia atribuir este encargo. E foi Jesus que pegou no rolo, não havia livros na altura, eram rolos de papiros, onde se escreviam a Palavra de Deus. E Jesus lê uma passagem do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e me levou a anunciar a boa nova a todos. E depois continua, muito bonita estas palavras da Sagrada Escritura, que Nosso Senhor diz: agora se cumpriu, hoje se cumpriu. O profeta Isaías falava do Messias que havia de vir e Jesus não podia ter dito outra coisa senão: hoje se cumpriu. Sou eu que estou aqui. É agora que esta palavra anunciada desde sempre, que preparava a vinda do Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, é agora que esta palavra se faz realidade. Sou eu. Começou o tempo da redenção. Eu gostava, neste tempo de oração, neste tempo em que é para nós, deve ser assim, os 10 minutos com Jesus, um tempo de diálogo com Nosso Senhor. Muitas pessoas me dizem que aproveitam para rezar até ouvindo os 10 minutos e depois ficando assim 5, 10, 15 minutos a pensar, a meditar, a tentar ver nas suas próprias circunstâncias o que é que as palavras que o sacerdote disse, o que é que lhes pode ajudar. Pois nós também, todas as vezes que vamos à Santa Missa, particularmente ao domingo, Jesus tinha ido um sábado, nós agora vamos a um domingo, porque é o dia da ressurreição. Depois de ouvirmos as leituras do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas lemos sentados, levantamos-nos, colocamos-nos em pé, numa atitude de vigilância, de escuta também, de reverência. Enquanto se canta, muitas vezes o coro canta o Aleluia, que é sinal de glorificação a Deus, de proclamação de que Deus é o nosso único soberano, é o nosso Criador, é aquele a quem queremos adorar sobre todas as coisas. Pomos-nos de pé e o sacerdote aproxima-se do Evangelho, enquanto diz umas palavras, diz assim, diz no seu interior: Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração e os meus lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. Purifica o meu coração e os meus lábios. E porquê? Diz o Padre: porque vai falar em nome de Jesus. Porque vai proclamar a palavra de Deus. E por isso ele diz: o Senhor esteja convosco. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. Deus está no meio de nós. No Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, o povo de Israel dizia assim: que grande nação haverá que tenha um Deus tão próximo de si como está próximo de nós, o Senhor nosso Deus. E dizia-o com orgulho santo: que grande nação. A nossa nação é a melhor, pensavam eles. Porquê? Porque tem um Deus próximo.
E nós temos também a Deus próximo na palavra e no pão. No pão da Eucaristia, mas na palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. E que nós nos levantamos e está connosco. Está ali. O Evangelho, dizia Santo Agostinho, é a boca de Cristo que está sentado nos céus, mas não deixa de falar à terra. E depois o sacerdote toca no livro com o polegar direito, faz o sinal da cruz e todos nos persignamos, fazemos o sinal da cruz na testa, na boca e no coração. E para quê? Isso é sinal de que queremos que essa palavra de Deus que escutamos sempre que vamos à Santa Missa, que aquilo que ouvimos esteja presente, entre na nossa inteligência. Para quê? Para que depois, uma vez meditado na nossa inteligência, seja proclamado com a nossa boca. E por isso fazemos o sinal da cruz na boca. E depois fazemos o sinal da cruz no coração, na zona do coração, para que tu, Jesus, estejas presente nos nossos amores, nos nossos afetos, para que Deus seja o Senhor da minha vida. E por essa razão, quando nós terminamos o Evangelho, ler o Evangelho, escutar o Evangelho, o sacerdote diz palavra da salvação. E dizemos, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Porque tu és o nosso Deus. Porque queremos agora, depois de ouvir a palavra de Deus, o prelado do Opus Dei tinha umas palavras muito bonitas, nas quais dizia de uma forma muito gráfica, que a mim me tem ajudado e a tantos de nós, certamente, a respirar com o Evangelho. Respirar com o Evangelho. O que é que isto quer dizer? Que o Evangelho entre na nossa vida e transforme a nossa vida. Entre como entra o oxigênio nas nossas vias aéreas, entra no nosso coração. E para quê? Para dar vida. Se nós não temos oxigênio, não podemos respirar. Temos falta de ar. E a palavra de Deus, o Evangelho, também deve ser aquilo que dá vida aos nossos membros, dá vida às nossas atuações. E que bom seria se nós fôssemos coerentes. É aquilo, pergunta-te agora, na presença de Deus, neste tempo de oração, aquilo que nós ouvimos na missa, particularmente no Evangelho, procuramos depois levar à prática, à nossa vida. Em que é que me toca o Evangelho da missa de hoje? Porquê que eu não gosto? E se não gosto, porque não gosto? E se gosto, porque gosto? E onde é que eu posso levar isto à prática? Como é que me interpela a palavra de Deus? O que é que me diz hoje a mim? Porque a palavra de Deus deve ser viva e eficaz. Temos que respirar com a palavra de Deus. Conhecer a vida de Jesus, a ignorância das Escrituras, dizia São Jerónimo, é a ignorância de Cristo. E a Escritura eu também lia no outro dia, fui dar um passeio de barco, e lembrei-me dessas palavras que uma vez li, não sei onde, mas que me ajudaram, que diz assim, que a Escritura é como aqueles rios caudalosos, que parecem parados. É como um rio com grande caudal, como o Tejo, num dia calmo, parece parado, mas se nos metemos lá dentro, tem muita força, uma corrente que nos empurra. E a mesma coisa se passa com o Evangelho. Tantas vezes parece parado, no sentido, não nos diz nada, mas se nos metemos lá dentro, se metemos o Evangelho na nossa vida, se sabemos respirar com o Evangelho, então sim, então tem muita força, foram capazes de tantas conversões, de tantas mudanças de vida, tantas pessoas que ao ler o Evangelho mudaram de vida, se deixaram de transformar. Não desaproveitemos esta força extraordinária que tem a palavra de Deus. Por isso temos os 10 minutos também, nos quais vamos meditando todos os dias na palavra de Deus. E que bom se nós todos os dias também fazemos esse esforço por ruminar a palavra de Deus, por respirar com o Evangelho. Ouvimos de pé, com respeito, mas depois o mais importante é que a metamos no nosso coração e, sobretudo, depois que vivamos nas nossas ações. Respirar com o Evangelho. Então, sim, podemos dizer que a palavra de Deus nos poderá fazer santos, como fez tantos santos ao longo da história.
Nossa Senhora foi assim. Nossa Senhora também meditava no seu coração aquilo que ia ouvindo da palavra de Deus. E por isso foi tão santa. E como era tão feliz, porque ia pensando o que Jesus dizia, tentando chegar ao mais profundo, não entendia às vezes, depois tentava entender, ligando umas coisas com as outras. E podemos nós fazer, se estudarmos, se lermos com atenção, se procurarmos tirar uma palavra, uma ideia, de cada vez que fomos à missa, tiramos uma ideia do Evangelho. Jesus, ajuda-me. Ajuda-me a ouvir melhor, com mais atenção e com mais fruto, a Tua palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.